O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento do porte de drogas para uso pessoal após retomá-lo nesta quarta-feira. De Brasília, Paola Cuenca tem as informações. O desfecho do julgamento a respeito da possível descriminalização do porte de maconha para consumo próprio vai ficar para os próximos meses. Isso porque, ao final do julgamento desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso antes de dar o voto dele. Esse já é o quarto pedido de vista que é registrado neste processo, desde quando ele começou a tramitar aqui no STF em 2015. O último pedido de vista havia sido feito pelo ministro André Mendonça em agosto do ano passado. Inclusive, nessa quarta-feira, foi André Mendonça o primeiro ministro a dar o voto dele. Tanto ele quanto o ministro Nunes Marques votaram pela manutenção da criminalização do porte de maconha, ainda que a droga seja para o consumo próprio. Dessa forma, até agora, o placar no STF sobre esse tema está bem dividido. 3 ministros estão favoráveis à manutenção dessa criminalização do porte de maconha, mas outros 5 ministros estão favoráveis à descriminalização do porte desta droga para o consumo pessoal. Mas vamos lembrar que os ministros não estão debatendo somente se o porte de maconha para consumo pessoal pode ser considerado crime ou não. Os ministros também tentam definir qual a quantidade dessa droga que pode diferenciar um usuário de um traficante, já que não existe uma previsão objetiva como essa na lei atualmente. O que a lei de drogas prevê é que fica a cargo do juiz fazer a distinção do que seria o usuário ou o traficante. Na prática, de acordo com os ministros do STF, existe um julgamento muito subjetivo, muito pessoal, inclusive que pode passar por policiais, por Ministério Público e também pelos próprios juízes ao fazer essa distinção entre usuário e traficante. O próprio presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, comentou que é mais comum que pessoas pretas, pobres, de periferia, ainda que sejam com menor quantidade de droga, acabem sendo classificadas como traficantes, enquanto pessoas brancas, moradoras de bairros nobres, de classe média, ainda que estejam com maior quantidade de droga, não acabem sendo classificadas como traficantes e sejam enquadradas sim como usuárias. Quando se trata dessa questão da quantidade de droga, ainda existem, na verdade, estão colocadas ali à mesa diversas propostas, que vão desde o Congresso Nacional ser responsável por fazer essa definição de qual seria a quantidade de droga diferenciando usuário de traficante, até ministros que colocam a possibilidade dessa quantidade de droga ser de 10 gramas de maconha, 25 gramas e até 60 gramas também dessa droga. Vamos lembrar que hoje, portar drogas, ainda que seja para consumo próprio, é sim considerado crime. A pessoa que é flagrada com entorpecentes, ela acaba sendo fechada na polícia, pode perder o réu primário, mas não vai presa. As penas que estão previstas são mais brandas, são penas de advertência ou prestação de serviços comunitários, por exemplo. Enquanto no crime de tráfico, a pena prevista é de prisão, variando de 5 a 15 anos.